Você acredita que você herdou da sua família os seus medos, as suas dificuldades emocionais e até mesmo crenças limitantes? E se eu te dissesse que a espiritualidade traz uma leitura muito além do que você pode imaginar? Talvez você não tenha vindo para essa família por acaso. E eu posso dizer, aqui na aula de hoje, você vai entender por que você não caiu de paraquedas nessa família. Você talvez tenha escolhido justamente esse ambiente, essas pessoas, porque havia algo importante para você entender, curar e transformar. Porque hoje nós vamos tratar de hereditariedade, destino e propósito de alma. E talvez até o final deste vídeo você olhe para a sua família com outros olhos. Ok, o DNA físico é herdado. Já o novo DNA, o GNA, que é esse DNA já adaptado para dimensões mais elevadas, como a quinta dimensão, isso é construído ao longo das nossas experiências. Nós não compramos um DNA novo porque fizemos uma determinada terapia ou alguém me ensinou uma meditação, alguma coisa milagrosa para eu me transformar num ser de quinta dimensão. É um processo. Não começa nesta vida, não. Vem vindo. Talvez alguma parte sua, muitas vezes, resiste às mudanças. Fica preso em crenças religiosas, em dogmas, em conceitos, até mesmo científicos. Mas, com o tempo, essa rigidez, tudo isso está no nosso subconsciente, está no nosso ego, portanto, e há de chegar uma hora em que o ego ele vai mudando, vai se expandindo e ele vai desejar, mas vai desejar muito a transformação. E essa é a melhor hora. É a hora em que você percebe que você se transformou no buscador. E o buscador é um dos estágios da iniciação de qualquer pessoa. Agora, o buscador pode ser que tenha um vislumbre de estágios mais avançados. E quando você estiver num estágio mais avançado, talvez você retorne para cuidar de algumas coisas que estão no nível do buscador. As coisas não são assim tão lineares, né? Linear é uma coisa muito mental. Presta atenção nisso. Agora, sim, recebemos predisposições biológicas, isso é um fato. Mas a nossa essência espiritual não nasce no momento da nossa concepção. Já nasce conosco em cada encarnação. Já nasce, porque nós já temos essa essência em nós. E a nossa consciência, ela é muito mais antiga do que a consciência do corpo. Não porque envolve experiências passadas, mas porque já experimentamos tudo isso em outras possibilidades de existência em alguma linha do tempo ou dimensão. Como dissemos no início, talvez não tenhamos nascido em uma determinada família por acaso, mas por afinidade de aprendizado. Essa família tem tudo o que você, o que eu, o que nós necessitamos para avançar, se o seu ego permitir. E é por isso que às vezes ficamos aqui patinando de encarnação em encarnação. E esta família foi escolhida por você, porque quando nós vamos encarnar, é porque nós vencemos, né? Segundo o mestre Eumória, tem outras pessoas desejando encarnar, porque a encarnação, os espíritas sabem muito bem disso, né? É uma possibilidade que traz um adiantamento muito grande, e olha que tem gente que desperdiça isso. Cada pessoa que encarna, ela concorreu com outras pessoas, se eu não me engano são 4, e você foi o ganhador. Para isso, você tem que escrever um projeto encarnatório. E o que determina o vencedor não é o melhor projeto, mas o grau de entusiasmo. Porque quando você cai aqui, se você não estiver muito motivado com teu raio azul, vamos dizer, um pouquinho mais equilibrado, né? A gente roda de primeira, certo? E essa família, nós escolhemos quem seriam os nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, está tudo ligado ali. E muitas vezes são reencontros kármicos, não é? Então,
Tudo isso traz não apenas cura kármica, mas crescimento espiritual, porque é nesse momento que nós vamos colocar em prática alguma coisa que nós já aprendemos, mas a maior parte das vezes nós nos esquecemos. São experiências necessárias para o nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo. E isso não significa culpa ou castigo. Você escolheu. Então, aqui entram, não apenas as questões kármicas, mas do ponto de vista físico, de informações genéticas que estão no seu DNA, porque você vai ter que vencer estas memórias aí. A família, ela é o palco para trabalhar não apenas os débitos kármicos, como já dissemos, mas especialmente, anota aí, a aprender a entender e perdoar. E isso envolve um segundo ponto: experimentar limitações de todos os tipos, doenças, relacionamentos, provas financeiras que nem sempre estão ligados à carência financeira, a uma vida tranquila, mas muitas vezes também ligadas a uma fortuna. Como lidar com a fortuna? Isso também é um processo kármico. E entre as limitações podem estar as crenças religiosas, que podem ser muito fechadinhas e paradas no tempo, como a ausência destas religiões, Todas as religiões são boas, até um determinado ponto. De repente chega uma religião que você cresceu nela, participou dela durante muito tempo, mas agora ela não te responde mais aquilo que você precisa. Tudo na vida é passageiro e temporário, e tudo é importante. Agora, quando nós não acreditamos em nada, o desafio também é muito bom, O primeiro caso é sair da jaulinha. O segundo caso é encontrar a fonte, acessar a fonte criadora e descobrir isso, entre aspas, sozinho, aparentemente sozinho ou sozinha. E todos esses são desafios que nos fazem avançar. A alma não procura o sofrimento. Às vezes, utiliza determinadas experiências para promover a expansão da consciência, porque nós sabemos que a nossa mente só expande quando nós experimentamos alguma coisa que temos uma noção, um conhecimento sobre ela. Por exemplo, um sintoma pode carregar uma mensagem. Seu ego interpreta: o que eu fiz para merecer isso? E o seu coração, o ego já curado, pode dizer: o que será que eu tenho que aprender com isso? É diferente. Agora, o mais legal de tudo é que algumas enfermidades elas podem funcionar como um chamado para uma mudança de vida. Vocês já assistiram aqui no nosso canal a história da Binar? Ela tem uma guinada muito grande quando ela adoece. Vale a pena se você não assistiu ainda. E é um caso verídico. Dá uma olhadinha no final ou aqui nos cards. Ela é o exemplo de como o sofrimento pode despertar dimensões mais profundas do ser. A mesma coisa que aconteceu com Krishnamurti, que é o nosso mestre que está abençoando essa aula de hoje. Ele já era um ser muito, mas muito avançado quando ele perdeu seu irmão. E a dor do sofrimento da perda daquele único familiar que tinha lhe restado foi muito doloroso com todas as letras. Foi muito custoso, como eu costumo dizer. Mas, depois disso, superada essa fase, onde ele redescobriu uma outra forma de contato com o seu irmão, ele entrou numa nova fase da sua missão. Ele se tornou um ser muito mais sensível, vamos dizer assim, sensível e compreendedor de todas as coisas que ele já carregava. Por quê? Nós já estudamos aqui com Trigueirinho, Inclusive a história de Binar. É do mesmo livro que nós estamos falando, que apontamos hoje. A dor, ela é algo purificador. Então, quanto mais purifica, alguns podem escolher a dor, outros podem escolher o amor. Mas a dor, uma hora vem. Mesmo que você esteja avançado no seu processo, a dor vem para ver como você passa por essa prova. E se doer, tudo bem. Tá tudo certo também, O caráter da força espiritual, a capacidade de amar e os talentos da alma não estão escritos nos seus genes. Não. São herdados da fonte criadora, do seu eu superior.
Existem pessoas muito simples que manifestam uma sabedoria enorme. Crianças que nascem com talentos extraordinários, especialmente nos dias de hoje. A espiritualidade sugere que nós não trazemos bagagens apenas de vidas passadas, mas de níveis de existências em outros tempos. Por exemplo, você e eu já podemos ter vivido em Lemúria, em Atlântida. Podemos ter assistido às palestras de Jesus, ter uma certa atração por ufologia ou astrofísica, por algumas áreas da ciência que você não sabe entender por quê, certas habilidades, inclusive artísticas, vislumbres de uma forma de existência muito mais avançada do que essa que nós vivemos, lembranças remotas. Tudo aquilo que nós cultivamos na nossa consciência, hoje, se transforma em possibilidades futuras. Agora preste atenção. O amor gera mais capacidade de amar. O serviço gera mais expansão da consciência. E o sofrimento, bem compreendido e elaborado, produz uma maturidade. Quando deixamos apenas de viver para nós mesmos, a consciência começa a expandir. O umbigo começa a aumentar o raio de atração. Umbigo, né? Não precisa explicar. Deixamos de ser a criança ferida, a criança carente que fomos em outros tempos e que está escondida dentro de nós. E todo mundo tem, nem que seja um restinho assim. Eu não sei se você sabe, nós temos um curso aqui que vai ser colocado em breve. Psicologia da Alma. É um psicólogo espiritualista que traz tudo isso pra gente, justamente para trabalhar a nossa criança interior e nós, enquanto pais, enquanto avós. Agora preste atenção nisso. A compaixão começa a modificar a nossa frequência vibratória. O serviço agora é entendido como uma tecnologia espiritual de transformação. A consciência se amplia quando aprendemos a incluir o outro, e detalhe, em nós. Incluir o outro em nós. Lembram daquele filme, o primeiro da série Avatar? Eu vejo você, eu vejo você. I see you. Então, vamos à prática meditativa com o nosso mestre Krishnamurti? Preparados? Já sabem, busca um cantinho onde você pode se concentrar, abra o seu coração e ouça. E crie, porque essa criatividade divina é uma das chaves para a nossa ascensão. Queridas e amadas, queridos e amados filhos da luz, eu sou Krishnamurti. E é com muita alegria que venho trazer até vocês um pouco da minha trajetória. Posso dizer que do ponto de vista humano, não diria tridimensional, porque neste momento só estamos falando com aqueles que já estão mais preparados. E uma parte sua está já muito preparada, não é verdade? Eu tive, não foi dificuldade. As dificuldades estavam na interpretação das pessoas sobre a minha vida, sobre quem eu era, sobre eu ser um ser desajustado, uma criança com problema, muito quieto, que via as coisas da sua forma. Mas é porque o meu olhar para a vida, para as coisas, era distinto. E dentro de mim já havia um silêncio muito grande. E como foi dito, que a meditação, isso ficou muito gravado quando foi ouvido. A meditação, para ficar no silêncio, ela é uma espécie de armadilha. Porque quando você não consegue um pensamento vem, você acaba ficando com raiva, entre outras coisas. Então, o que nós fazemos aqui? Não são exercícios meditativos? Não é muito mais solto? Porque o silêncio vem a partir delas. A vontade de caminhar pela rua, por um parque, por um lugar qualquer, ou estar sentado em casa, num sofá,
na cama, e você simplesmente deixar fluir. A mente começou a dialogar com o coração. Então você se pergunta, o que vem primeiro? É um puxando o outro. O coração pisca quando a mente começa a se abrir. A mente não é mais aquela que mente e engana. Ela pode até, vez ou outra, voltar para esse padrão. Mas ela já vai sentindo que viver a harmonia interior, viver no amor interior, viver a alegria interior, a paz interior, caminho muito mais agradável e satisfatório, já que a mente, em termos neurofisiológicos, também psicológicos, busca o quê? A segurança. Então, a mente vai percebendo que tudo aquilo que ela acreditava que a deixava segura, agora pode ser adquirido, entre aspas, de uma forma mais econômica. Aqui entra tempo, dinheiro, energia. Quando eu entro consciência divina, expando minha consciência no ponto de acessar a expertise. E, como nós vimos naquela série de 3 vídeos, da sobrevivência à supraconsciência, nós estamos aqui prontos para dar esse pequeno salto. Posso lhe dizer, ninguém dá salto quântico se isso já não estiver dentro de você. O salto se dá quando você acessa as suas próprias memórias. Você acessa tudo aquilo que já estava dentro de você, como foi dito nesse texto. Você acessa tudo esse maravilhoso cabedal de conhecimento que você guardava em seus registros akáshicos, na sua própria memória, no seu campo. Porque não é só coisa ruim que tem no campo. Seu campo eletromagnético é um arcabouço energético de memórias. E tem de tudo um pouco. Então nós estamos diante daquela luz bem grande, que nós não sabemos mais agora. Onde ela começa, onde ela termina, onde eu começo, onde eu termino, porque eu sou essa luz. E quando eu sou essa luz, eu viajo no tempo e no espaço. Com a prática deste breve exercício de você mescla o seu eu pequeno e o seu eu maior, você vai para onde tiver que ir. Você viaja no tempo, você resgata memórias, mas quando você se confunde com o seu eu sou, você pode pensar, mas resgatar memórias, e se eu resgatar uma memória negativa e eu voltar pior? Não se esqueça, você está viajando com a tua presença eu sou, não com a sua mente. A sua presença é o seu guia. Ela é a tua estrela guia. Você está dentro dela. Se ela é o seu espírito, se ela é Deus, como poderia ir para um lugar onde você correria risco, a menos que o amor no seu coração ainda esteja submerso, envolvido, como ela brinca, pelas cracas, pelas conchinhas que ficam nas pedras, que estão envolvendo o seu coração. Claro que isso é no sentido figurado. Mas existem espécies de cracas, de memórias, que a mente coloca como um empecilho para você não acessar o teu verdadeiro eu. Aqui, querido irmão e querida irmã, onde você é simplesmente, é com letra maiúscula, onde eu sou. Você é
Eu também sou. Eu poderia dizer. E você é assim como eu. E nós somos juntos uma partícula divina que nesta jornada vai encontrando outras e outras e outras, como um imã que atrai pela força do coração. O coração é o maior imã de todos. E você vai encontrando pessoas, conhecimentos, oportunidades. E assim, amados, continuem mergulhados em quem vocês são. Sempre que lembrarem de mim, desta meditação, basta lembrar e você já acessou esse pleno momento onde estamos unidos pelo fio do amor. Gratidão, tenha um lindo dia. E talvez a verdadeira cura interior aconteça quando deixamos de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar: o que minha alma veio aprender a partir desta experiência? Agora, atenção! Você é mais do que sua história familiar. Você é uma consciência em evolução, utilizando cada experiência para o seu próprio despertar, para entender e encontrar dentro de você quem você realmente é. Gratidão, gratidão pelo seu like, gratidão pelos comentários. Gratidão.